Semana que vem é dia 2, o que tem para nós? Tá fraco. Semana que vem, dia 2, o que nós vamos fazer? 17 anos. Aniversário da igreja, 17 anos, tá bom? Então, convide pessoas, venham preparados, que não vai ter nada diferente do que a palavra, né? Mas a gente sempre já celebra, né? A gente celebra essas datas marcantes, porque se você está com a gente desde o início da igreja, e como nós estamos hoje, a gente pode falar, até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Deus fez tantas coisas maravilhosas e vai fazer muito mais, nós cremos nisso, nós agradecemos a Deus por tudo, mas principalmente por pessoas, né? Eu acho que o objetivo maior da igreja, e sempre foi e sempre vai ser, são pessoas salvas por Cristo. E esse é o objetivo dessa igreja, é pregar o Evangelho, é pregar a palavra, né, que transforma. Amém? Hoje a gente vai falar um pouco, deixando o passado para trás, né? Paulo, em Filipenses, ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Não é para esquecer de tudo, não, nada disso. É esquecendo daquilo que nos atrapalha, de olhar para aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos falar hoje sobre a passagem do Jordão. Então, esse povo, eles iam atravessar o Jordão, né, para a terra prometida, e o coração deles, né, ia olhar para trás, para o tempo que eles viveram no deserto, né, 40 anos caminhando no deserto, e eles iam atravessar para algo e um propósito que Deus tinha para eles de conquistar uma terra que poderia ser deles, que eles podiam criar seus filhos e ter a sua vida. E o que eles tinham que esquecer, né? Eles não tinham que esquecer da abertura do mar, do maná, nada disso. Eles tinham que esquecer das coisas que poderiam os intimidar nessa travessia, né? Do pecado que muitas vezes eles cometeram contra Deus, né? Eles tinham que se arrepender e prosseguir, né? Paulo fala isso, que a soberana vocação nossa, na nossa caminhada, é ser como Cristo. Então, o alvo de Paulo era pregar o Evangelho, era viver como Cristo viveu, e ele fala, e eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, né? Porque nós estamos sendo transformados e trabalhados por Deus, de tempo em tempo, né? Para sermos parecidos com Cristo. Esse é o grande objetivo. Paulo tinha isso muito focado. E nessa travessia eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, nos desafios que nós temos, que Deus coloca para nós, e como que a gente tem que agir nesses desafios, nessas lutas, né? Então nós vamos ler Josué capítulo 3, tá bom? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. Eu queria orar antes da gente ler. Pai Santo, obrigado por essa manhã, obrigado pelo cuidado que o Senhor teve em nos trazer aqui nesse momento. Agradecemos pela misericórdia, pela bênção do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui. E agora que a gente vai ler a Tua Santa Palavra, que a gente tenha na mente e o coração voltados para aprender com o Senhor. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, transforme a nossa vida através da Tua Palavra. Que a gente seja limpo pela Tua Palavra, cuide mesmo de cada pessoa. Nós viemos com nossos problemas, nossas aflições, mas eu peço, Deus, que nesse momento a gente se volte ao Senhor e os nossos olhos sejam fitos naquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa manhã, para que tudo que nós fizermos seja feito para a Tua glória. Obrigado pelos louvores que nós cantamos. Peço para aquelas pessoas que vão assistir esse culto em casa, através da internet, Deus, que o Senhor abençoe também essa palavra, que continue transformadora para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Então diz assim a palavra: levantou-se, pois, Josué de madrugada,
E tendo ele e todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram-se ali antes que passassem. Sucedeu-se que ao fim de 3 dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados, 1 quilômetro mais ou menos, tá? Entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, o vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca diante do povo. E quando os levantaram, a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam a borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas e vinham de cima, e levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, e foram todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou de pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Então, qual que era a condição? Eles sabiam que eles iam passar pelo Jordão, eles sabiam que eles iam para o outro lado para conquistar a terra, mas essa questão, o maior obstáculo para eles conseguirem isso era o Jordão, né? Era um rio que fala que praticamente era da largura de um campo de futebol, e estava na época da primavera, tinha muitas chuvas, então eles estavam em cheia, e assim como lá atrás, né, quando Moisés atravessou o mar, era um obstáculo que para eles, né, era impossível, intransponível, né? Essa era a condição, né? Então, aqui Josué e Deus dá algumas instruções para o povo. O que eles deveriam fazer para enfrentar esse obstáculo que estava ali à frente? Eles sabiam que eles tinham chegado do outro lado, mas como ia acontecer era algo que eles ainda não conheciam, né? E eles foram conhecendo através do relato de Josué. E eu acho que algumas coisas aqui que Josué deixa bem claro para o povo, e também tem que ficar bem claro para nós, né? É que a presença de Deus tem que ser o nosso guia, né? Tem que ser o guia diante desse povo. Eles tinham que saber que Deus estava presente. Nós temos que saber que Deus está presente nas nossas lutas, na nossa vida, na nossa caminhada. Amém? E a Arca da Aliança, ela simbolizava essa presença santa de Deus. Ele fala no versículo 2,
Sucedeu que, o fim de 3 dias, os oficiais passaram por meio do arraiais e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do vosso Deus, o vosso Deus, né, essa presença, esse símbolo da arca da aliança, que hoje, né, para nós, é o símbolo da presença de Jesus, né? A arca era o símbolo santo, né, da presença de Deus. E dentro da arca tinha três elementos que eram muito importantes para eles. Primeiro é as tábuas dos mandamentos, que faz com que o povo sempre lembre que a palavra de Deus é aquilo que vai os guiar. A palavra de Deus é o que faz com que eles caminhem e é o que faz com que eles sejam transformados, né? Então, as tábuas dos mandamentos estavam dentro da arca. Outra coisa que estava dentro da arca é a vara do sumo sacerdote de Arão, né? Aquela vara que, quando Moisés joga a vara no chão, se transforma numa cobra, depois ele pega e volta a ser a vara. Essa vara estava ali dentro da arca também. E o terceiro componente dessa arca que estava ali era o maná. Era o símbolo do pão que Deus deu para o povo, que alimenta o povo, que nunca faltou nada para aquele povo. Mesmo com 40 anos no deserto, nunca faltou nada para esse povo. Então, é o suprimento de Deus, é o cuidado de Deus, é a presença de Deus que nos provê todas essas coisas. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes, eu não sei como é na sua vida, mas em muitos momentos a gente esquece que Deus está presente. E a gente empreende muitas vezes lutas e batalhas em que a gente não enxerga a presença de Deus. A gente age conforme a nossa vontade, não conforme a vontade de Deus, né? E aqui, o que Deus tinha falado, vocês vão passar pelo Jordão, né? Então, o que eles tinham que ter consciência dessa passagem? É que Deus está presente, cuidando, como sempre cuidou. Sempre cuidou. E ele pede para os levitas sacerdotes conduzir essa arca. O que era o símbolo do levita sacerdote? Aquele que intercede pelo povo. E a gente tem que ter muita essa questão. Outra coisa que a presença de Deus requer de nós é um temor, né? Essa distância, não é só dos motivos da distância, é que as pessoas, todo aquele povo, né, pudesse enxergar a arca caminhando e a direção que a arca estava indo, e seguisse, né? Se eu estivesse muito perto, um cobria o outro, eles não iam saber aonde estava a arca. Mas a distância, uma das coisas era essa. E a outra coisa da distância da arca é a santidade de Deus. E o temor que nós temos que ter de um Deus santo, puro e perfeito, né? Olha uma passagem lá em Êxodo, capítulo 19. Isso aqui é quando Moisés sobe no monte, antes dele trazer as tábuas da lei. Êxodo 19, o versículo 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte e nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então, a ideia, né, aqui no caso para Moisés falar para o povo, era o temor do povo. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, e nós nos achegarmos a Deus sem reverência, sem entender que Ele tem um custo, né? Um custo para nós, para a nossa vida. Essa questão de entender um Deus santo, puro e perfeito é colocada muito forte no povo de Israel. E também a gente pensa, mas será que é só para eles? Será que eu não tenho que buscar uma vida de santidade na presença de Deus? Será que eu não tenho que ter reverência por Deus? Por isso que a gente vê os profetas, quando chegam na presença de Deus, se prostram. Quando Pedro, né, ele enxerga quem é Jesus, ele fala: Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador. Essa questão da distância de um Deus santo, perfeito, a nós, homens pecadores, né? Que apesar de a gente confessar os nossos pecados, a nossa natureza é de pecado. Então esse temor a Deus era muito importante.
A gente vai ver mais para frente, no próprio livro de Josué, que às vezes a pessoa esquecia dessa questão, né? E nós somos muito, primeiro nós somos ingratos muitas vezes e nós somos esquecidos muitas vezes, né? O capítulo 4 fala sobre essa coisa da lembrança, a gente vai ver sobre isso. Então, um Deus santo, puro, requer um povo quebrantado na presença dele, um povo reverente na presença dele. Por isso que às vezes a gente se escandaliza com como que as pessoas às vezes tratam Deus, né? Mesmo Êxodo 23 e 24, ele fala assim: então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca os limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou o Senhor, vai, desce, pois subirás tu e Arão contigo, o sacerdote. Porém, o povo não transpasse os limites para subir ao Senhor, para que não os fira, né? Tudo isso era uma recomendação de Deus. Então, Josué estava falando agora da arca, que já não era mais no Monte Sinai, mas a arca representava essa presença de Deus. A arca representava um Deus que fala com o seu povo, que ama o seu povo, que cuida do seu povo. E o povo tinha que ter essa reverência, esse entendimento. Nós hoje, a gente não tem mais, se a arca tivesse, se encontrasse a arca hoje, a gente não ia ter seria para nós um símbolo histórico, mas não representa mais o que nós conhecemos hoje, porque Cristo é a nossa arca. Cristo é o nosso pão da vida. Cristo é a lei, né? Que Cristo cumpriu toda a lei. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, em Cristo, nós enxergamos toda essa questão do Deus presente na nossa vida. E não só Deus presente na nossa vida, ao nosso redor, mas Deus em nós, né? Se você crê no Senhor Jesus, Ele habita em você. Isso para nós, eu falei, é um pouco... A gente tem uma dificuldade da gente enxergar essa presença de Deus em nós, porque nós somos pecadores. E o nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. A gente não consegue entender muito isso. Como que o Espírito Santo habita em nós, pecadores, né? E essa reverência que Josué queria que esse povo tivesse, por esse Deus santo, é o que nós temos que buscar na nossa vida hoje. Uma reverência a um Deus santo, puro, perfeito. Por isso que a gente tem que ter muito temor a Deus, né? E outra coisa que é interessante aqui, que ele não manda ele tinha 40 mil guerreiros, né? Não manda os guerreiros na frente. Ele manda a Arca da Aliança na frente, né? Não o poder bélico. Eu não sei se você já viu alguns filmes que tem na China, na União Soviética, em que eles desfilam com todo aquele arsenal, né, de armas que eles têm, né? A Rússia desfila com aquele arsenal simbolizando as armas atômicas que eles têm, né? Tudo para intimidar o mundo, né? Nós temos armas atômicas, nós temos poder bélico, nós temos homens preparados para lutar, né? Tudo isso. Mas a nossa visão de vitória não é o nosso poder, o nosso arsenal, mas é o nosso Deus. É Ele que nos dá vitória. É Ele que tem todo o poder sobre todas as coisas, né? Ele é a nossa vitória, né? Salmo 27, ele fala assim: versículo 7. Fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em o nome do nosso Senhor, o nosso Deus, né? Isso Deus sempre falou para o povo, não é o seu poder, não é a sua força. E várias passagens da Bíblia, ele mostra exatamente isso, ó, não é? Vocês não sejam intimidados por isso. E vocês não confrontem as pessoas intimidando ela com isso, porque eu sou o Senhor, né? A gente lembra aquela passagem de Davi, quando os filisteus estão todos enfileirados lá para a batalha, e eles mandam à frente um homem chamado Golias, né? E Golias afronta o povo de Israel, e tal, vem um aqui, um de vocês, vem me enfrentar, e todo aquele povo de Israel todo intimidado, por causa da força e daquela presença daquele guerreiro que era muito forte, muito preparado, né?
E Davi chega e olha aquele povo todo intimidado e fala: quem é esse incircunciso que afronta ao Deus vivo? Né? Davi não estava pensando na força daquele homem, mas no poder de Deus. Isso que Deus honrou na vida de Davi. É isso que nós temos que buscar, que Deus honre na nossa vida. As nossas lutas, os nossos desafios, não são vencidos por nós, pela nossa força, pela nossa inteligência, mas pelo Deus que nós servimos. É Ele que nos dá vitória. Amém? Então, a primeira coisa que ele queria deixar bem claro é a presença desse Deus. Deus está presente. Olha a arca, Deus está à frente. Em todos esses momentos, aqui no 3, ele está dando ênfase nisso. Deus está presente. Né? Segundo ponto que é importante nas lutas que nós temos na nossa vida é santificação. Não há vitória espiritual sem santificação. Nós não vamos vencer nada na vida sem santificar a nossa vida. A nossa vida tem que ser baseada nisso. Né? No versículo 5 ele fala: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará as maravilhas no meio de vós. Isso, existe uma coisa de individual e coletivo. Individual e coletivo. A gente vai ver mais para frente que o pecado de Acã, ele afetou todo o povo. O pecado de um homem, né? Da família desse homem, afetou todo o povo de Israel. A gente vai ver mais para frente. E existe um propósito para nós de santificação pessoal, da gente ir à presença de Deus, confessar os nossos pecados a Ele, ser restaurado por Ele. Existe toda essa questão, né? A barreira, ela ia ser vencida, mas o povo precisava se santificar. Porque na santificação você glorifica a Deus. Na santificação você adora a Deus. A sua visão está em Deus somente. Você esquece a importância que você tem, né, para as batalhas, que é nenhuma, né, e você olha para Deus desejando que tudo o que aconteça seja Ele o glorificado. Né? E esse Rio Jordão, como eu falei, ele estava descendo e muitas águas, e ele estava largo, né? Era uma barreira muito grande para que esse povo pudesse olhar para ele e falar: como que eu vou atravessar? Né? O pensamento deles é: como que eu vou atravessar esse rio? Começa a entender quem é Deus, que um Deus é um Deus santo. Em Levítico ele fala assim: sede santo porque eu sou santo. Né? A santidade é importante para aquela época e é importante para nós também. 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro ele usa esse texto de Levítico para falar com o povo. 1 Pedro 15, 16, aqui ele está falando da igreja, como que a igreja devia se portar, né? E ele fala assim, 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A questão da santidade, da busca de santidade, a nossa santidade não está baseada na nossa perfeição. Deus é santo porque Ele é perfeito. A nossa santidade está baseada em nós entendermos que é Ele que nos santifica. É Ele que faz com que a minha vida tenha relevância, né? E a busca de santidade nossa faz com que a igreja seja edificada. Você imagina se todos nós tivéssemos um pensamento só, e é isso que Josué queria nesse povo, todo povo santificado, glorificando a Deus, caminhando atrás de Deus, enxergando a grandeza de Deus, né? E muitas vezes na vida cristã, nas nossas lutas, a gente não glorifica a Deus, a gente não chega numa luta em que Deus oferece para a gente uma vitória, talvez, mas a gente esquece dessa questão de santificação, né? A gente esquece que na segunda-feira de manhã a gente tem que pedir para o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, faça que eu tenha um dia diferente, que o Senhor me use todo esse dia. Se nós fizéssemos uma oração dessa todo dia, mas olhando para Deus mesmo, pensando em Deus,
o nosso dia seria diferente. Se no final desse dia a gente agradecesse a Deus, a gente fala, Deus, o que eu fiz de errado? Que eu não glorifiquei o Senhor. Né? Se a nossa postura fosse buscar a santidade, a nossa vida cristã seria diferente, muitas vezes. Às vezes a gente não entende que ser santo é ser separado e dedicado a Deus. Né? Vivendo de uma maneira que a nossa vida reflita a Cristo. Esse era o grande alvo de Paulo, por isso que ele fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Né? O alvo de Paulo era a busca de santidade, a busca de representar quem era o seu rei, né? Ser embaixador de Cristo. E nós precisamos buscar essa questão da santidade na nossa vida. A Bíblia em Hebreus fala assim, sem santidade não há como ver a Deus. E essa é a questão de busca de santidade, é entender que nós somos pecadores. E que nós temos que estar na presença de Deus sempre, né? Qualquer desafio que a gente tenha, né? Seja o casamento, né? O casamento é um momento em que nós temos que pensar, né, em santificar a nossa vida. Temos que pensar em arrepender dos nossos pecados. Para entrar na questão do relacionamento conjugal, buscar essa questão de santidade. Criação de filhos, né? Como que a gente cria filho com sabedoria? Buscar santidade. Confessar os pecados, buscar a presença de Deus. Ser quebrantado pelo Senhor. E Ele vai dar vitória para nós nessa caminhada. Né? Aqui, a questão do arrependimento é uma questão de entender que Deus pode nos purificar, Deus pode nos santificar. Né? Podemos realmente ter nossos pecados limpos pelo Senhor, para que a gente possa enxergar as coisas como Ele enxerga. Né? Isso faz parte da gente ser humilde diante de Deus, né? Da gente ser submisso à vontade de Deus, da gente mostrar a dependência de Deus. Né? E tudo isso, nesse texto, mostra isso. Josué está ensinando para o povo algo que ele aprendeu com Moisés. Né? Com Deus, né? Mas com Moisés. Ele teve referências na vida dele. E nós temos que ser referência na vida das pessoas, em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Ouvir a palavra, né? Do versículo 9 ao 13, ele fala assim, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor. Jesus fala em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dos meios de santificação da nossa vida é conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. A palavra é a vontade de Deus, é Deus falando com a gente. Por isso que quando a gente prega o Evangelho, tem que ser lida a palavra, que é a palavra que vai transformar. Né? Então, no 9 ele fala assim, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos a casa e ouvi a palavra de Deus, o vosso Deus. E disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus. Aí ele fala sobre todos esses inimigos que eles iam enfrentar, né? Depois do rio, que seria o primeiro obstáculo que eles deveriam passar, né? Todas essas tribos aqui que viriam ferozmente contra eles. Então ele fala, conheça a palavra de Deus, conheça o que Ele tem como promessa para vocês. Né? O 11 ele fala, eis que a arca da aliança e de toda a terra passa o Jordão diante de vocês. Então a arca vai passar diante de vocês, Deus está à frente de vocês. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Esses homens seriam importantes para relembrar, como um marco, que cada tribo tem um representante, e depois, mais para frente, eles vão pegar pedras e vão colocar no meio do rio para lembrar daquele momento, desse momento tão importante para eles. Né? O 13 fala assim, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousem sobre as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, o que vem de cima se amontoarão. E aqui vem a questão do grande milagre. Né? E
sinceramente, assim, tem algumas passagens bíblicas que a gente fica pensando, mas será que isso aconteceu mesmo, né? E ele fala que assim que os sacerdotes pisassem na água com a arca, as águas se separariam. E aí é uma coisa assim, o rio não se espalha assim, ele sobe, né? Ele sobe, né? Essa travessia milagrosa que vem através desse grande milagre de Deus, assim como Deus fez o milagre lá no mar, né? Que atravessou o povo a seco, assim ele fez no rio, né? E esse rio Jordão era conhecido como aquele que desce, né? Então deveria ter uma inclinação boa ali. Então eles vêm, né? Liderada por líderes que realmente buscavam santidade de vida, né? Ele fala, no 7 ele fala para Josué, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus sabe que o povo precisa de uma referência. Deus sabe. Assim como fui com Moisés, serei contigo. O povo vai olhar para você, Josué, e vai entender, né, que eu estou com você. E o povo vai te respeitar, e o povo vai... E como que nós precisamos, né? Quantas vezes, né, esse povo já viu quantas coisas foi feito, eles já falaram com Josué antes, nós vamos, tudo que você falar nós faremos e tudo, mas Deus sabe que eles precisam de ver coisas novas em Josué, para que eles entendam que nos momentos de crise, onde eles estariam revoltados com Josué, eles voltassem e falaram, não, ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus, né? Então aqui eles vêm e falam no 14, e tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca diante deles, né? E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam a borda das águas, porque o Jordão transbordava, né? Então as águas estavam passando bem nas margens, né? Esse era o momento que muita gente preparava a semear a semente na beira do Jordão, que depois florescia quando vinha mais a seca, né? Então, eles vêm e pararam as águas que vinham de cima. Aí na hora que eles pisavam, assim como Josué tinha falado, as águas param, né? E começa a vir aquele muro, né, de água. E a mente das pessoas, né, que estavam seguindo a arca, viram aquele muro de água subir e continuaram caminhando, e eu penso que muitos daqueles ficaram olhando aquilo com um temor, né? E esse milagre extraordinário acontecendo, eu não sei se você passaria mais para cá da água, né? Porque aquele muro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você vai ficando com medo, deixa eu ficar mais para cá, porque se de repente caiu, vocês já viram aquela cena da barragem acho que é de Brumadinho, né? Que se rompeu, o estrago que causou aquilo, né? E você vê aquela água subindo, subindo, deixa eu passar correndo por aqui, né? Mais longe possível, né? Eu ia passar bem pertinho e ia pegar um peixe para mim, né? Porque devia ter peixe ali, viu, irmãos? Tá? Pulando e tal, passando ali, ficava olhando aquele telão, como a gente viu aqui, né? Bonito, né? Põe um peixe aqui. Mas eles passaram ali e olhando aquilo, foi tão impactante para eles. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas como que esse povo mais para frente vai pecar? Como que esse povo mais para frente vai pedir um rei? Como que esse povo vai esquecer de Deus e se desviar de Deus? Como que isso pode acontecer? Né? Vendo tudo isso que eles viram. E aí eu pergunto para nós também, né? Por que de vez em quando eu tenho vontade de desistir? Deus já não fez coisas na sua vida que você fala assim, Senhor, já não fez alguns milagres na sua vida? Às vezes você fala assim, não, mas ele não abriu o mar, né? Nem que foi um córrego, né? Ele não abriu o Rio Jordão para me ver. E eu fico pensando assim, toda a minha vida, quantas coisas Deus fez? Se eu começar a enumerar tantas coisas, eu vou esquecer muitas coisas, porque nós somos esquecidos, nós somos falhos. A gente vai lembrar de coisas grandes às vezes, né?
salvação da nossa família, né? A nossa salvação mesmo. É um milagre de Deus. Não é por mérito, não é porque eu sou bom, é um milagre de Deus. O que Jesus tem feito, e às vezes a gente fica buscando milagres. Nós não deveríamos precisar de nada. Por isso que Paulo lá, quando ele pede a cura e não é curado, Deus fala para ele, a minha graça te basta, e ele se contenta com aquilo. Ele não é ingrato, fala, Senhor, mas o Senhor pode me curar. Não, não insiste mais, minha graça te basta. Isso deveria ser a nossa condição diante de Deus. Esse povo, depois que ele viu esse grande milagre, ele vai falar assim, olha, para mim basta. Eu vou caminhar todos os dias da minha vida na presença desse Deus. Eu não vou mais esquecer mais de tudo que ele fez, né? E eles são muito parecidos com a gente. São muito parecidos com a igreja, né? E eles não têm algo assim que nós temos, que é essa presença constante de Deus na nossa vida. Eles tinham, mas eles não enxergavam. Eles não enxergavam, em muitos momentos eles não enxergavam isso. E no 17 ele fala assim, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. O que isso representa? A liderança tem que estar à frente, parar no meio do Jordão, porque essa coluna de água subindo, né, na hora que descesse, se o povo não visse alguém ali, não ia passar. Não sei se você já passou por um momento que você precisa de que alguém faça alguma coisa para você, né, ter coragem, né? Uma vez eu fui com meu irmão, lá numa cidade longe, perto de Cruzeiro, Lavrinhas, para quem conhece, né? E nós fomos num rio, mas um rio lindo, limpinho. Nós fomos lá para nadar, eu e o meu irmão. Quando nós chegamos lá, eu pus o dedinho na água, frio, mas gelada, aquela água gelada. E o meu irmão, muito corajoso, falou assim, vamos, pula. Eu falei, não vou pular. Pula você primeiro que eu pulo. Aí ele pulou, saiu, tá fria a água, tá um pouquinho só, pula que você vai perder o medo. Eu falei, não vou pular não. Aí ele falou, pula de novo que eu pulo. Pela terceira vez ele pulou e eu não pulei, né? Como o Pedro 3 vezes, né? E aí ele correu atrás de mim para me jogar na água, eu corri e fui embora, né? Ele não conseguiu me pegar. Aí ele foi embora chateado, porque nós tínhamos ido lá para nadar, né? E ele veio chateado. Aí chegou no meio do caminho, lá longe do rio, eu falei, vamos voltar que eu vou pular. Aí que ele me bateu mesmo, né? Mesmo ele tendo coragem, né? Eu fiquei com medo. Eu acho que essas pessoas atravessaram com medo, mas eles confiaram em Deus. Mas todos nós temos momentos que a gente olha, se a gente olhar para aquele mundo de água que estava se levantando, a gente tem um momento de tremer as pernas, né? Mas a liderança tem que estar na frente. Se você tem um tempo mais de igreja, você tem que mostrar que você tem fé para as pessoas. Não só da boca para fora, mas elas têm que ver você com atitudes de fé. Eu creio que Deus pode fazer. Amém? Eu creio que Deus pode fazer. E às vezes os desafios que Ele falou para nós, vai em frente. Nós temos que pôr o pé nas águas, né? Aqui os homens estavam pondo o pé no seco, mas os sacerdotes puseram o pé nas águas e a água se abriu. E é um milagre tão impactante. E a gente pensa nessa questão do pedido, né, de Josué para o povo: santifica a sua vida, olha para a arca, caminhe, continue, né? E ele como referência, né? E é o que nós temos que buscar, ser referência também, crer que ele vai agir de uma forma tremenda, né? E a questão que nos intimida, a gente tem que deixar para trás e prosseguir. Nós temos muitas lutas, muitas coisas que nós temos que buscar na nossa vida cristã, né? E como eu falei desde o começo, aquilo que nós temos que buscar, que seja conquistado pelo Senhor, são as pessoas que nós amamos, que ainda não se prostraram diante desse Deus, pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Eles têm que olhar para nós e falar, eles estão
crendo, né? Eles têm fé. O que a gente pode aprender nesse texto? A primeira coisa é que seguir a Deus como nosso guia, né? Para nós é seguir Cristo. Cristo é a nossa referência. Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem à paz senão por mim. Então, Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa arca. É Ele que nós temos que estar presente, andando e caminhando com Ele, né? Segundo ponto é que sem santidade é impossível agradar a Deus. Hebreus 12, 14. Buscar santificar a nossa vida. Buscar pedir perdão para Deus nos momentos em que a gente se afasta dEle, né? Não se afasta dEle pela santidade dEle, mas pelo nosso pecado, né? Às vezes nós nos afastamos de Deus por causa do nosso pecado, mas nós temos que nos aproximar dEle, né? Em arrependimento, e o nosso pecado será perdoado, né? Hoje nós temos livre acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Hoje nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, amém? Isso que nós somos, né? Nós somos santificados pelo conhecimento da palavra. Por isso que nós, como igreja, a gente dá ênfase na palavra. Nós não damos ênfase em milagres, apesar que pode acontecer. Nós não damos ênfase em curas, né? Nós não damos ênfase em expulsão de demônios. Tudo isso Deus pode fazer, né? Está no poder dele. Mas a gente dá ênfase no conhecimento de Deus. É Deus que nos santifica. Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. Não é só questão teológica, tá? Mas é uma questão de dependência, de buscar a presença de Deus sempre. O Tozer, eles falam que ele é um autodidata, né? Ele não fez nenhum curso teológico, mas ele tinha uma intimidade com a palavra, né? De ler a Bíblia 2, 3 vezes por ano e achar que está lendo pouco, né? Porque a palavra é que fazia com que o conhecimento dele aflorasse, né? E que santificava a vida dele era a palavra, né? E se nós tivermos essa postura de buscar a presença de Deus, buscar santidade, buscar conhecer a palavra, o milagre vai acontecer, amém? Aí a gente vai ver muitas coisas que Deus vai fazer. A gente vai participar daquilo que Deus vai realizar. Quantas coisas. Eu vou só te dar algo para refrescar um pouco a sua mente. Se você acha, a gente está com um casal de missionário lá em Moçambique, né? E no começo eles foram para lá para abrir uma igreja dentro da tribo, de uma tribo que tinha lá. Esse é o objetivo deles. E eles foram visitar a tribo, mas aonde eles moravam, né? Onde eles foram morar, que ficava um lugar mais próximo da tribo, tinha todo um bairro grande ali, né? E eles construíram a casa deles ali, e as meninas começaram a evangelizar a criança, trazer as crianças para as casas deles. E começou a vir tanta criança, né? Que começou a trazer os jovens, e depois começou a trazer os mais velhos, né? E na tribo em que eles estavam também começou a ter muita procura, a ponto de uma outra tribo vir e falar: nós queremos também que vocês façam culto lá, né? E aí você vai vendo assim, a obediência de colocar o pé, né, à frente daquilo que Deus está falando. Deus vai fazendo tantas coisas maravilhosas. Isso é o maior milagre, irmãos. 3 igrejas em que ninguém de nós sonhava, nenhum de nós. No começo, quando eles foram, a gente achava que ia ser um trabalho duro, e foi, não é que não foi. A gente achava que talvez a igreja não crescesse tanto. Eu acredito que eles tenham mais pessoas hoje lá do que nós temos aqui. Não para comparação de vaidade nem nada, mas para a glória de Deus, que Deus está agindo em todos os lugares, né? Mas uma coisa nós temos que fazer:
nós temos que confiar em Deus e caminhar, continuar caminhando. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Semana que vem a tarefa sua é ler Josué. Não, semana que vem não, Josué 4. Porque semana que vem a gente tem um culto especial que o Adilson depois vai falar com vocês aqui. Culto de aniversário da nossa igreja, né, Toquico? 17 anos junto, hein, Toquico? Hã? 17, né? Então. Não, aqui não. Em Taubaté. 17 anos em Taubaté, tá? Aqui é um pouco menos. Mas tudo que Deus tem feito para nós, né? Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar uma canção. Antes eu queria orar. Se tem algum desafio que você tem, que Deus tem falado assim, passa esse Jordão que eu vou fazer maravilhas, mas santifica a sua vida, busca conhecer a palavra, busca enxergar Deus à frente, coloca Deus na frente e fala, eis-me aqui, Senhor, né? E caminha diante de Deus, coloca isso diante de Deus, faça a sua oração aí agora, falando, Deus, me usa como instrumento do Senhor, que eu caminhe e veja a glória do Senhor, eu vejo os milagres do Senhor, né? Mas é um momento também de você falar, Senhor, perdoa meus pecados, santifica a minha vida, transforma a minha vida, para que eu veja o seu milagre. Amém? Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada pessoa que está aqui nesse culto. Eu sei, Deus, que o Senhor falou aos nossos corações pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito. Mexa com o nosso coração, transforme a nossa vida, Deus, de acordo com que as pessoas possam ter a visão da tua presença em nós. Que o Senhor nos mostre Raabe, Ruth, pessoas que não eram do seu povo, mas que se achegaram ao Senhor por temor ao Senhor. Que seja assim também na nossa vida. Abençoa a vida de cada pessoa que está aqui. Todos os desafios que eles tiverem colocados diante deles durante o caminhar, que o Senhor abençoa, dê direção. E perdoa, Deus, perdoa os nossos pecados para que a gente possa ser santo na tua presença. E que para que Jesus possa ser visto em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.